Todos os dias, muitos cristãos se perdem para sempre sem saber o porquê. Há um pecado oculto, invisível aos olhos humanos, mas mortal para a alma. Não é o que você pensa. É sutil, tolerado, até mesmo justificado. Mas, segundo Jesus, leva direto ao inferno, mesmo para aqueles que acreditam em estar salvos. Uma mulher descobriu isso durante uma visão terrível, e a mensagem que ela recebeu mudará para sempre a forma como você vê sua fé. Não passe por cima desta mensagem, ela pode ser exatamente o que sua alma precisa. Se isso fala com você, se algo dentro de você está despertando, deixe um comentário. Diga amém e se inscreva no canal. É gratuito, mas nos ajuda a alcançar muitos outros que estão perdidos e procurando. Seu apoio pode ser a razão pela qual alguém encontra o caminho de volta a Deus. Meu nome é Shimon Cohen, e nunca fui um homem particularmente espiritual. Nasci em Tel Aviv, em uma família judaica observante, mas como frequentemente acontece, a fé do meu pai era feita de rituais sem alma, e a da minha mãe era feita de esperanças que ninguém jamais ouviu. Aos 12 anos, eu já sabia que Deus existia, mas o tratava como um funcionário do governo. Você responde se ele chama, você o ignora se não precisa dele. Minha religião era a sobrevivência, minha sinagoga era minha conta bancária e minha oração era o silêncio. Eu podia recitar as bênçãos, claro, mas eram palavras vazias, obrigações para cerimônias e funerais, não pontes para o eterno. Eu tinha 42 anos quando tudo mudou, não em uma igreja, não em um deserto, mas sobre os escombros da minha própria casa, com minha respiração despedaçada e minha consciência fugindo. Mas estou me adiantando. Era uma noite de janeiro, dia 15 para ser preciso, uma terça-feira. Minha esposa Sara havia feito cuscuz com frango, como sempre fazia quando tentava levantar o ânimo. As crianças brigavam pelo último pedaço de pão, enquanto o noticiário, em volume baixo, falava de novas tensões na fronteira norte. É sempre a mesma história, eu zombei. Eles nunca vão chegar até nós aqui. Mas chegaram. Às 8h14, o alarme soou. Aquele som metálico amaldiçoado que corta o sangue na sua garganta. Não era um exercício, mas um ataque real. Apenas tempo suficiente para pegar as crianças, calçar os chinelos, agarrar Sara pelo braço e correr para o albergue. Mas eu voltei. Parte de mim só queria pegar minha carteira, talvez, ou talvez fosse o hábito de nunca confiar em ninguém. Mas a verdade é que corri para o criado mudo para pegar o dinheiro escondido debaixo da velha Bíblia do meu avô. Cerca de 10.000 shekels em dinheiro, tudo que tínhamos economizado. Shimon, onde você está? Desça aqui agora! A voz de Sara ecoou da escada. Meu coração estava na garganta, o dinheiro na minha mão, e então a luz explodiu. Não um rugido, não um som. Apenas luz, branca, cegante, ensurdecedora, como se o mundo tivesse sido sugado por um flash e depois cuspido em 1000 pedaços. Lembro-me de sentir o chão ceder, o teto desabando. Então algo atingiu minhas costas, um móvel talvez, ou telhas se quebrando como lâminas. Senti minhas costelas racharem. Não gritei, não tive tempo. Apenas o som seco da minha própria respiração se quebrando. E então, silêncio. Não o silêncio da paz, mas aquele que precede o julgamento. Escuridão, imóvel, como se o tempo tivesse parado de se importar comigo. Você sabe, eu pensava que em momentos como este sua vida passa diante dos seus olhos, mas não é verdade. Minhas falhas passaram diante dos meus. As discussões, as vezes que tratei Sara friamente, minhas crianças como um incômodo, as pequenas mentiras que ninguém nota, mas Deus nota, os negócios desonestos, as ofertas recusadas para aqueles que pediam ajuda, as orações ditas apenas quando algo era necessário, as sinagogas que nunca entrei exceto para mostrar que eu também estava lá. Eu havia vivido como um homem respeitável, mas morri como um hipócrita. Quando a escuridão me envolveu, não senti medo imediatamente. Senti vergonha. Uma vergonha profunda e antiga, como se toda a minha alma tivesse sido despida diante de um olhar eterno. Naquele vazio, entendi uma coisa com absoluta certeza. Eu não estava indo em direção à luz. Eu estava indo para outro lugar.
Não sei quanto tempo permaneci naquele estado. A escuridão não era apenas uma ausência de luz, era como uma pele que me envolvia de dentro para fora, densa, consciente, viva. Eu estava ciente, mas separado do meu corpo. Sem dor, mas também sem paz. Apenas consciência. E algo dentro de mim sabia que aquele lugar não era o nada. Era o início de algo. Então, de repente, uma rachadura de luz se abriu diante de mim, como se a escuridão fosse uma cortina rasgada por mãos invisíveis. A luz não era nem quente nem fria. Era autoritária, inteligente. Ela não apenas emitia brilho, mas verdade, como se cada pensamento dentro de mim estivesse sendo lido e ordenado por sua presença. Eu não estava caminhando, mas me aproximando, ou talvez fosse a luz se aproximando de mim. Minha mente gritou: "Não estou pronto! Não sou digno!" Mas a luz não parou. Uma vez passado aquele limiar, me encontrei em um lugar impossível de descrever com palavras humanas. Parecia uma catedral, mas construída ao contrário, como se eu estivesse de cabeça para baixo ou dentro de um espelho quebrado. As colunas eram feitas de carne humana endurecida. Os vitrais não retratavam cenas de santidade, mas rostos distorcidos gritando sem som. Um odor de incenso misturado com sangue estagnado subiu pela minha garganta. Era uma paródia do sagrado, uma imitação perfeita, mas podre, do reino de Deus. Centenas, talvez milhares de figuras religiosas, alguns em vestes cardinais, outros em trajes elegantes de pregadores, sentavam-se em bancos carbonizados, mas eles não notavam as chamas que envolviam os seus corpos. Continuavam a pregar, a ler Bíblias, a invocar o nome do Senhor, mas as palavras saíam como cobras de fumaça. Um gritava: "Em nome de Jesus eu te ordeno", enquanto sua língua derretia em limo negro. Outro, com uma mitra na cabeça, segurava um báculo que havia se transformado em um gancho enferrujado. Fiquei chocado. Eu conhecia aquele rosto. Eu o havia visto muitas vezes nas notícias durante funerais papais ou cerimônias em São Pedro. Então, em silêncio absoluto, uma voz falou. Ela não vinha de fora, mas de dentro de cada molécula da minha existência. Bem-vindo ao limiar da verdade. Aqui não há títulos, não há honras, apenas o que você era no segredo do seu coração. Uma figura se aproximou de mim, caminhando com passos lentos. Ele estava vestido em uma luz que não queimava, mas santificava. Seu rosto estava cheio de misericórdia, mas também de fogo. Ele não disse quem era, mas todo o meu ser sabia que era Jesus. E eu, um judeu que sempre havia evitado seu nome, me ajoelhei sem ninguém me dizer. "Shimon", ele disse, e meu nome falado por sua voz fez cada célula espiritual em mim tremer. "Devo mostrar a você o que milhões de almas se recusam a ver até seu último suspiro." Ele pegou minha mão. Seus dedos queimavam, mas não com fogo, com verdade. E com uma única piscada, o mundo mudou novamente. Diante de mim, o abismo da decepção religiosa se abriu, e comecei a entender que o verdadeiro inferno não é feito apenas de chamas, mas de ilusões desmascaradas tarde demais. Caminhamos, ou talvez flutuamos em um limiar aparentemente infinito. Jesus segurava minha mão, mas sua presença era tão intensa que eu não conseguia olhar para seu rosto por muito tempo. Toda vez que o fazia, me sentia afundando na consciência de quem eu realmente era. Um homem que havia vivido com o coração fechado, cheio de justificativas e mentiras bem embaladas. Sempre pensei que as piores pessoas iam para o inferno: assassinos, terroristas, ditadores. Mas o que vi naquele dia me quebrou por dentro. O primeiro lugar para onde ele me levou parecia uma arena enorme feita de pedra viva, como uma ruína antiga. As paredes estavam cobertas com escrituras esculpidas, mas distorcidas.
versículos bíblicos misturados com citações egoístas, slogans religiosos esculpidos por mãos que não conheceram a graça. O chão era um mosaico formado por cópias de Bíblias queimadas, intercaladas com fragmentos de espelhos quebrados. Lá no meio, centenas de almas gritavam. Elas não amaldiçoavam, elas pregavam. Gritavam versículos, sermões, doutrinas. Algumas seguravam microfones derretidos, outras ainda usavam vestes cerimoniais, túnicas litúrgicas, colares clericais, estolas e cruzes douradas acorrentadas aos pulsos. Cada palavra que saía de suas bocas se transformava em espinhos incandescentes que voavam de volta e perfuravam suas próprias gargantas. Jesus falou comigo sem mover os lábios. Sua voz estava dentro de mim como uma fonte que não pode ser parada. Eles pregavam em meu nome, construíram igrejas, fundaram ministérios, mas nunca me conheceram. Falaram de mim para serem vistos pelos homens. Amaram a autoridade mais que a verdade. Ele apontou um homem em particular para mim. Alto, ainda usando um casaco elegante, rosto desenhado, cabelo liso, olhar perdido em um sermão que nunca terminava. Eu o reconheci. Um famoso pregador americano que eu havia visto muitas vezes em vídeos virais, sempre sorrindo, sempre cercado de aplausos. Mas aqui, sua voz era um eco quebrado repetindo: "Deus te abençoe, Deus te abençoe", enquanto o fogo mastigava seus pés. Jesus disse: Ele prometeu bênçãos para aqueles que buscavam glória. Nunca falou da cruz. Nunca ensinou arrependimento. Vendeu esperança em troca de poder. Virando, vi outro homem, desta vez com uma cruz peitoral de ouro derretido no peito. Ele estava sentado em um trono que parecia ser feito de mármore, mas o mármore estava chorando, verdadeiramente chorando. Lágrimas escorriam dos braços da cadeira e caíam em terra que se recusava a absorvê-las. Aquele rosto, eu o havia visto em funerais oficiais, em procissões do Vaticano. Era um cardeal famoso, respeitado, ouvido mundialmente. Ele havia escrito livros sobre fé, falado de justiça, abençoado multidões. Agora ele chorava e repetia: "Eu era um dos seus, Senhor, eu era um dos seus." Jesus respondeu com um olhar que era ao mesmo tempo fogo e neve. "Você me representou sem me ouvir. Protegeu a estrutura e esqueceu as almas. Se ajoelhou diante dos homens, mas não diante de mim." Outro homem, sentado no chão, cobria o rosto com as mãos. Era um pastor africano conhecido em todo o continente. Ele chorava: "Eu libertei, eu curei, eu profetizei." E vi cenas de sua vida. Multidões caindo no chão, milagres, aplausos, mas então também vi os pensamentos ocultos, vaidade, o prazer do controle, o desejo de ser adorado. Toda vez que recebia aplausos, uma parte de sua alma morria. Jesus também me mostrou pessoas comuns, uma mulher que dirigia o coral da igreja, um homem que ensinava a Bíblia para crianças, um casal que servia todos os domingos com ordem e sorriso. No entanto, eles estavam lá, consumidos por um fogo que não destruía, mas revelava. Jesus disse que o pecado deles era invisível aos olhos do mundo, mas devastador para o céu. Eles se sentiam superiores, desprezavam pecadores, conheciam os versículos, mas não a graça. Uma mulher gritou: "Nunca traí meu marido, sempre jejuei, sempre servi." Mas Jesus respondeu: "Você fez isso para se sentir justa, não por amor." Acreditou que sua pureza era a moeda para comprar o paraíso. Caí de joelhos. Cada visão abria uma ferida em mim, e no fundo do meu coração uma voz sussurrou: "E você, Shimon, de que forma se sentiu melhor que os outros?" Pensei ter visto tudo. Acreditei que o horror das almas religiosas condenadas era o ápice do julgamento. Mas Jesus, com um olhar firme e uma voz cheia de doce autoridade, me disse: "Agora vou mostrar a você aqueles que confundiram meu rosto com um espelho e o que adoraram foram a si mesmos." Não estávamos mais caminhando, deslizávamos por um corredor estreito e curvo com paredes de mármore frio que pareciam orar. Cada pedra sussurrava fragmentos de orações: Pai Nosso, Ave Maria, Baruch Atá, todas misturadas, quebradas, esvaziadas de seu espírito. Eram palavras sem coração, vazias como cascas,
mas o som era penetrante como vidro arranhando o coração. No final do corredor, um grande salão de adoração se abriu, mas era diferente de qualquer templo, sinagoga ou igreja que eu já havia visto. Os bancos eram feitos de livros religiosos empilhados. Os candelabros eram mãos humanas segurando chamas negras. No palco, um homem ainda pregava, falava, declamava, citava versículos com ênfase. De vez em quando, pausava para receber aplausos, mas não havia ninguém ouvindo. Ele pregava pelos aplausos dos homens, disse Jesus, nunca pregou para mim. Virei e vi almas ajoelhadas, todas voltadas para um altar feito de espelhos. Elas oravam olhando para si mesmas, literalmente. As palavras pareciam sinceras, mas seus olhos buscavam confirmação, visibilidade, não perdão. Algumas balançavam rosários, outras gritavam em línguas, ainda outras cantavam hinos que ecoavam em um espaço morto. Mas cada ato religioso havia se tornado uma sombra, uma cópia sem luz. Jesus apontou para um homem com um talite longo nos ombros. Ele orava toda manhã, 3 vezes ao dia, disse. Mas seu coração não estava voltado para o céu, estava voltado para seus vizinhos. Queria ser visto. Queria que as pessoas dissessem dele, ele é devoto. O homem, ainda ajoelhado, batia no peito, mas cada golpe produzia um som metálico, como se seu peito estivesse vazio. Então vi uma mulher idosa, vestida sobriamente e com dignidade, recitando os salmos com voz quebrada. Mas em seu coração, Jesus me mostrou um diário interior onde todas as pessoas que ela nunca havia perdoado estavam anotadas. Ela tinha orgulho de sua pureza, mas usava a sua moralidade como escudo para julgar. Nunca conheceu minha graça, apenas acumulou boas obras como se fossem moedas. Num canto do salão, um jovem adorador levantou as mãos. Parecia sincero, lágrimas escorriam pelo rosto, mas seu coração dizia: olhe para mim, Senhor, veja o quanto eu te adoro, veja o quanto eu valho. E aquelas lágrimas, em vez de cair, subiam, se transformavam em fumaça e desciam novamente como chuva de espinhos. Eu queria gritar, mas Senhor, eles não estavam orando, não estavam te buscando, não estavam cantando hinos para você? Jesus me respondeu com palavras que nunca esquecerei. Eles não estavam me procurando, estavam procurando a sensação de serem bons. Oravam para apaziguar sua consciência, não para mudar seus corações. Me adoravam com os lábios, mas seus corações estavam longe. Não queriam ser transformados, apenas queriam ser consolados. Então, sem aviso, ele me levou para outro lugar. Uma sala escura onde almas tentavam subir escadas feitas de versículos bíblicos. Cada degrau parecia sólido, mas assim que pisavam nele, desmoronava. Estes, disse Jesus, são aqueles que acreditaram que poderiam se salvar com doutrina. Estudaram, debateram, escreveram, defenderam a fé, mas nunca a viveram. Seu conhecimento era sem amor, sua teologia sem compaixão. Vi teólogos famosos, rostos reconhecidos de conferências, de artigos amplamente compartilhados. Eles estavam aqui, sabiam tudo, mas nunca haviam sido quebrados. E naquele momento entendi, o inferno não é apenas para aqueles que fizeram o mal, mas para aqueles que transformaram o bem em uma ferramenta para se exaltarem. Ajoelhei-me e pela primeira vez na minha vida, por dentro e por fora, disse: Deus, tenha misericórdia de mim, um pecador. A paisagem mudou novamente, mas desta vez não foram as chamas que me impressionaram, nem os gritos. Foi o silêncio, um silêncio tenso, saturado, como aquele que se forma entre duas pessoas que se odeiam, mas sorriem uma para a outra. Jesus me levou a um plano vasto e rachado, atravessado por espelhos verticais altos como paredes. Onde quer que eu me virasse, alguém estava se olhando em um espelho, mas não para se ver, para se comparar. Um homem olhou para seu reflexo e disse: Eu não sou como ele, permaneci fiel à minha esposa.
Sua voz era orgulhosa, mas seu rosto tremia. Ao lado dele, outro sussurrou: Eu jejuei toda semana, mas não jejuava. Cada alma estava enclausurada em seu próprio espelho, como em uma cela, feita não de barras, mas de comparações. Toda vez que uma alma falava, o vidro ficava mais opaco, e cada "eu não sou" o tornava mais espesso, mais distante da verdade. Jesus me disse: Estes são aqueles que construíram a sua salvação sobre as falhas dos outros, julgam os erros dos outros para se sentirem justos, mas nunca se permitiram ser transformados. Uma mulher levantou a voz: Nunca fiz um aborto como minha irmã, criei meus filhos na fé. Mas Jesus lhe respondeu com um olhar penetrante: E você os criou no desprezo, na comparação, no medo de não serem bons o suficiente para você. Ensinou-os a me temer, não a me amar. Mais adiante, vi um grupo de pastores sentados ao redor de uma mesa de pedra. Pareciam envolvidos em um debate teológico, mas cada frase que proferiam se tornava uma lâmina invisível que atingia o outro. Você é muito permissivo, gritou um. Você é legalista, retrucou o outro. Cada palavra parecia fundada na verdade, mas fluía de um coração envenenado pela necessidade de estar certo. Jesus se virou para mim e disse: Eles usaram minha palavra como arma para vencer argumentos, não para quebrar correntes. Ele apontou para um deles, um homem que eu conhecia. Havia escrito livros, dado conferências, até mesmo denunciado injustiças na igreja, mas agora estava lá, cercado por papéis queimados, murmurando constantemente. Não era para mim, não era para mim. Jesus olhou para ele com compaixão, mas também com justiça. Ele expôs o mal lá fora, mas ignorou o orgulho dentro. Continuamos caminhando e chegamos a uma área onde as almas não estavam sozinhas, mas não podiam se tocar. Estendiam as mãos, mas algo invisível as repelia. Pareciam querer perdoar, mas não conseguiam. Uma voz estridente se ergueu. Tentei perdoar meu irmão. Jesus respondeu firmemente. Não, você esperou que ele se arrependesse. Queria sua humilhação, não reconciliação. Lá vi almas que haviam recitado Pai Nosso 1000 vezes, mas que nunca haviam verdadeiramente perdoado. Haviam usado o perdão como arma de poder moral, nunca como presente de graça. Um deles, um homem que parecia um padre com sua gola ainda apertada ao redor do pescoço, como uma forca, gritou: Confessei pecados por décadas, administrei o perdão de Deus. E Jesus respondeu: Mas você nunca perdoou seu pai, e seu coração permaneceu pedra. Naquele momento me vi em um dos espelhos. Vi os pensamentos que havia tido em minha vida, as vezes que havia dito, pelo menos eu não sou como aquele. As ocasiões em que havia julgado aqueles que perderam tudo, pensando que mereciam. Vi como a comparação me havia dado uma identidade falsa, um senso de justiça construído sobre as falhas dos outros. E foi lá que entendi. O inferno não é apenas um lugar de fogo, mas de espelhos, onde todos continuam a se olhar, a se justificar, a se comparar, mas nunca verdadeiramente olham para dentro. Meu coração afundou no peito, e Jesus, com voz quebrada, apenas disse: Shimon, a comparação mata a graça, e a graça é o único caminho para entrar no reino. Quando pensei que não conseguiria suportar mais uma visão, Jesus pegou minha mão novamente. Sua presença havia se tornado a única âncora para minha sanidade, o único refúgio no coração da eternidade. Ele olhou para mim com um olhar que continha tanto a dor do julgamento, quanto a ternura da redenção, e disse: Venha, Shimon, agora vou mostrar a você o que tem o poder de parar o fogo. Tudo ao meu redor começou a desaparecer. As chamas, as lamentações, os espelhos, os quartos deformados, tudo. Apenas uma luz pálida, mas crescente permaneceu, como amanhecer em um deserto esquecido. Caminhamos por um caminho de pedra molhada de orvalho, e o ar estava denso com um aroma nunca sentido antes, como se cada oração sincera tivesse se tornado um aroma eterno. Chegamos a um lugar que parecia um jardim suspenso entre dois mundos. Não era ainda o paraíso, mas não era mais o inferno. Era uma fronteira de misericórdia. E lá os vi, não santos esculpidos em mármore, não grandes pregadores,
nem homens publicamente reconhecidos, mas almas simples, luminosas, frágeis e transparentes como o vidro permeado pela luz. Havia uma mulher idosa com mãos arruinadas pela artrite, que havia passado desapercebida no mundo terreno. Jesus me disse que ela havia orado todos os dias por seu inimigo, e ninguém jamais soube. Havia um bêbado, um daqueles que eu teria evitado na rua, mas Jesus me mostrou o momento em que ele chorou sozinho em uma estação, pedindo sinceramente perdão alguns segundos antes de morrer. Havia uma freira que havia vivido em um convento esquecido, nunca aparecendo em nenhuma fotografia. Mas sua alma brilhava, não porque havia realizado milagres, mas porque nunca havia parado de amar em silêncio. E então vi uma criança. Ela nunca havia falado em sua vida, muda de nascimento, mas seu espírito orava sem palavras, e essas orações haviam libertado almas que eu acabara de ver gritando no inferno. Percebi que todos eles haviam sido rejeitados, desprezados, considerados não espirituais ou insuficientes, mas aqui, aos olhos de Deus, eram os gigantes da fé. Jesus se virou e sussurrou para mim: o céu não se abre para aqueles que fizeram mais, mas para aqueles que se fizeram pequenos, não para aqueles que mostraram que sabiam, mas para aqueles que escolheram perdoar quando ninguém lhes pediu. Não para aqueles que gritaram a verdade, mas para aqueles que a viveram. Chorando, me ajoelhei, não por obrigação, mas porque a verdade da graça me esmagou, aquela verdade que eu havia ignorado por anos, cegado pela minha religiosidade, pela minha arrogância, pela minha necessidade de entender tudo. No jardim, vi que cada gota de água era feita de lágrimas derramadas pelos outros. Cada árvore crescia nas raízes da humildade oculta, e cada flor era um ato de misericórdia pelo qual ninguém jamais havia dado graças. E Jesus, olhando em meus olhos, disse: muitos falam de mim, mas poucos me deixam. Shimon, você viu, e agora tem uma escolha. Naquele momento, senti um vento muito forte passar pelo meu peito, como se algo estivesse sendo violentamente sugado para fora. Uma voz distante gritou meu nome e tudo ao meu redor começou a tremer. A luz ficou mais tênue e a terra me chamou. O tempo estava se quebrando. As mãos de Jesus se afastaram. Era hora de voltar. Meu corpo estava frio. As pedras pressionavam meu peito, minhas pernas, meus braços. O sangue coagulado havia se misturado com a poeira. Um cheiro pungente subia do meu nariz despedaçado. No entanto, de repente algo dentro de mim começou a pulsar novamente. Não era um batimento cardíaco. Era como um sino no coração do espírito, tocando em nome da vida. Uma voz gritou meu nome, distante, mas familiar. Talvez minha esposa, talvez uma das minhas crianças, ou talvez o eco da voz de Jesus ainda ressoando no meu peito como um fogo sagrado. Abri os olhos com imenso esforço. Vi apenas uma fresta de céu e então um rosto. Era um soldado, um jovem, com mãos trêmulas me tirando de debaixo dos escombros. Ele tocou meu rosto e gritou algo, mas eu não conseguia falar. Minha boca estava cheia de terra e sangue. Mas dentro de mim, dentro do meu espírito, a palavra estava viva. Quando me levaram ao hospital, eu não conseguia mover minhas pernas. Tinha a pelvis fraturada e o ombro quebrado. O médico disse que estive clinicamente morto por pelo menos 6 minutos, sob os escombros. Mas eu sabia que não foi apenas um acidente. Eu havia sido tirado do tempo e levado além do véu. Havia sido colocado diante da verdade eterna e enviado de volta, não porque era digno, mas porque alguém lá em cima não havia parado de acreditar que eu poderia mudar. Os primeiros dias eu não conseguia contar nada. Toda vez que tentava falar, queria chorar. Me sentia sujo, julgado, mas também salvo. Havia visto coisas que nenhum homem deveria ver, e quando fechava os olhos, ainda via aqueles cardeais no inferno, suas línguas derretendo, suas cruzes se transformando em ganchos, os líderes religiosos citando escrituras enquanto chamas devoravam suas vestes douradas. E então, a freira esquecida, a criança muda, a mulher que orava por seu inimigo. Esses eram os verdadeiros reis do céu.
Esses eram os gigantes invisíveis que haviam mantido este mundo em pé. Enquanto eu só orava quando estava com medo. Após um mês, voltei para casa. Ou melhor, para o que restou da casa. Minhas crianças estão seguras. Minha esposa me olha como se eu fosse um estranho. E é verdade, não sou mais o homem que era. Eu havia adorado a religião, mas não conhecia Deus. Havia criticado cristãos e muçulmanos, mas estava cheio de orgulho. Havia desprezado Jesus, mas foi Ele quem me salvou. E agora sinto que não posso mais ficar em silêncio. Se você está lendo essas palavras, se ainda tem tempo para mudar sua vida, faça isso agora. Não espere a casa desabar sobre você. Não espere seu coração parar. Porque após a morte não há mais máscaras, não há desculpas, não há dogmas. Há apenas verdade. E essa verdade não pode ser negociada. É uma pessoa, e seu nome é Jesus. Não falo como cristão, não falo como judeu, falo como um homem que viu a eternidade e que voltou para avisar qualquer um que ainda tenha fôlego no corpo. O julgamento é real, o inferno é real, mas a misericórdia é ainda mais real. Eu a vi, eu a toquei, eu a recebi. E agora, seja eu abençoado ou perseguido por isso, gritarei enquanto tiver voz. Não sigam o mundo, não adorem as aparências. Busquem Deus no silêncio, na verdade, na misericórdia. Busquem-no agora, porque o tempo está se acabando. De todo o coração, agradecemos por ficarem conosco até o final deste testemunho. Se vocês ainda estão aqui, é porque algo, talvez uma frase, talvez uma visão, falou diretamente com suas almas. Agora, pedimos um gesto simples, mas cheio de significado. Escrevam nos comentários de qual país vocês estão nos seguindo, para que possamos incluir sua terra em nossas orações diárias. Se ainda não se inscreveram no canal, façam isso e ativem o sino, para não perderem nenhuma das palavras proféticas que compartilhamos todos os dias. E o mais importante, compartilhem este vídeo com pelo menos 3 pessoas de quem vocês gostam, amigos, família, irmãos e irmãs na fé, porque um único compartilhamento pode se tornar uma centelha.